Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora abordaremos a profissão do sociólogo ou da socióloga. E para isso conversaremos com a Mônica Muniz Pinto de Carvalho, que é socióloga, mestre e doutora em Ciências Sociais, professora do curso de Ciências Sociais da PUC de São Paulo, foi coordenadora do curso de Ciências Sociais da mesma universidade. E Ricardo Antunes de Abreu, que é sociólogo, especializado em gestão pública para governantes, é sociólogo da Prefeitura Municipal de Guarulhos, é presidente da Federação Nacional dos Sociólogos. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, com uma piada. Bom, não sei se é uma piada, é um caso que diz um pouquinho a respeito da peculiaridade da nossa profissão de sociólogo, né? Na universidade a gente dá aula, a disciplina de sociologia é uma disciplina de quase todos os cursos. E a gente dá aula para curso de jornalismo, né? E eu dei aula, comecei minha carreira dando aula para o curso de jornalismo aqui na PUC. E as pessoas gostavam muito de sociologia, até que um aluno um dia chegou para mim e falou assim: nossa, Mônica, eu gosto muito de sociologia, é uma coisa muito bacana, mas eu queria saber, além de sociologia, você trabalha? Realmente o povo já rotula, né? Nós trabalhamos juntos, né, eu e a Mônica, na Fundação do Bem-Estar do Menor, na FEBEM, tinha um pedagogo, casa, né? Casa, né? Tem um pedagogo que brincava lá, né? Que o sociólogo é profeta do passado, né? Tudo que vai acontecer, ele realmente não teria, né, nada a acrescentar, né? É a brincadeira que ele fazia, né? E eu quero também fazer uma colocação de uma provocação assim que acontece na nossa área, né? Com um sociólogo. Eu sou formado pela Escola de Sociologia e Política, né? E o mesmo perfil da Escola de Sociologia e Política, acredito que seja aqui da PUC também, né? Que leva esse estigma de formar um sociólogo revolucionário, né? E uma das colocações que a gente falava na Sociologia e Política vai ser o sociólogo revolucionário júnior, sênior e pleno, né? Pela bagagem, né? E na verdade a federação, ela de 2005 para cá, com as suas novas gestões, a gente vem batendo muito para mudar esse estigma, né, do sociólogo revolucionário, arruaceiro, bagunceiro. Por que nós queremos sociólogo aqui? Não. Sociólogo enquanto profissional técnico, como os outros, né, assistente social, psicólogo, advogado, o sociólogo graduado para trabalhar em instituições públicas, instituições privadas. E o que faz um sociólogo nessas instituições? Olha, o sociólogo tem uma formação muito ampla, né? Isso é uma característica da formação do sociólogo que no passado podia até ser uma coisa ruim, porque havia uma dificuldade de falar, bom, mas afinal de contas, o que faz um cientista social, o que faz um sociólogo, né? Havia aquela ideia também que era um estigma, o sociólogo lida muito com dados estatísticos, enfim, né? Então, o que ele faz, qual é a sua profissão? Hoje, como o mundo mudou e que de fato o que está se exigindo é que pessoas que tenham capacidade de uma leitura muito ampla do universo social, que você possa, inclusive, pensar de forma projetiva, né? Que é uma capacidade, uma habilidade que o sociólogo desenvolve. Você pensar não só o que aconteceu no passado, mas o que vai acontecer, quais são as tendências sociais, para onde a sociedade avança, né? Então, com isso, ele tem sido demandado muito por empresas e pelos órgãos públicos, exatamente no mundo que está mudando muito, né? Que é um mundo que muda muito o tempo inteiro, então é preciso de um profissional que leia e saiba ler as mudanças que estão acontecendo na sociedade, para poder, inclusive, encaminhar e projetar ações ou políticas públicas, no caso do Estado, ou ações na sociedade civil, né? Se a gente leva em consideração que ONGs, associações, movimentos sociais, enfim, um pouco para poder lidar e compreender esses processos de mudança e criar os mecanismos de ação social desses diferentes atores sociais, seja no campo público, seja no campo privado. Então, acho que hoje até o sociólogo tem mais espaço até por isso, porque ele tem uma formação muito ampla, que não é uma formação muito especializada, né? Quer dizer, muito fechada. Numa empresa privada, né? Então, tem espaço para o sociólogo? Sim, tem espaço. A nossa lei, né, a lei que criou a nossa profissão, 6888 de 1980, e depois foi regulamentada
em 1984, coloca o sociólogo como analista da realidade social, quer dizer, nós somos os profissionais que analisam coletividades, comportamento, culturas. A nossa formação nos permite fazer esses tipos de estudo, esse tipo de análise. E por conta disso, existe um vasto campo de trabalho para o sociólogo para atuar em empresa privada, para atuar num serviço público. Num serviço público, por exemplo, a gente pode trabalhar com coleta de dados, coleta de informação para fazer diagnóstico e fazer projeções, como a Mônica acabou de colocar. Como assim, por exemplo? Dá um exemplo mais concreto. Posso dar um exemplo de uma pesquisa que eu estou fazendo agora? Que Sim, claro. A gente está fazendo um estudo sobre a cidade de São Paulo. Na verdade, é um pouco para estudar como é que a Copa impactava na cidade de São Paulo, em função das suas obras, enfim. A gente começou a levantar os dados, né, que são os dados que estão disponíveis na informação, estão disponíveis no jornal, enfim, começamos a levantar, sistematizar os dados, que é um pouco isso que o sociólogo aprende a fazer, né? Isso. Sistematizar muito bem os dados, ligar, né? Porque você pega, por exemplo, o jornal do dia a dia, você tem lá caderno de economia, caderno cotidiano, caderno de política, cada qual tratando do seu tema, né? O sociólogo tem a perspicácia de juntar essas coisas, quer dizer, o que está falando de dinheiro aqui tem a ver com o cotidiano da cidade, que tem a ver com a política, né? Então, essa sistematização de dados, ela leva a uma compreensão da totalidade da sociedade. Então, a gente fazendo um estudo sobre São Paulo, sobre as obras da Copa, nós identificamos que a Zona Leste está passando por um profundo processo de transformação, que não é exclusivamente da Copa. E, ao fazer essa análise de dados, a gente começou a projetar o que é que pode acontecer com a Zona Leste, em função de estudos que nós já fizemos, que a área da sociologia já fez sobre cidades. Então, o que a gente sabe? Que investimento público leva a valorização imobiliária, levando valorização imobiliária necessariamente a um processo de mudança ocupacional, quer dizer, pessoas de uma determinada classe social mais baixa, tende a ser substituída por uma população de classe social mais alta. Então, isso a gente vê na paisagem, por exemplo, aqueles prédios, né? Se você subir lá lá na ponta da Zona Leste, você olhar, você vai perceber que há um processo de verticalização crescente do centro em direção a Guaianazes, por exemplo, né? Do centro em direção à ponta da Zona Leste, cidade de Tiradentes, e depois você tem casinhas, né? A verticalização é uma evidência desse processo de mudança de população. Então, o que a gente está projetando com os dados? Olha, precisa prestar atenção, tem investimento público de monte indo para a Zona Leste. Isso pode atrair investimento imobiliário, isso vai levar à valorização imobiliária, isso vai expulsar a população que está lá. A pesquisa já está mostrando isso hoje. Entendi, já. Ou seja, já está prognosticando que isso pode acontecer. Então, trata-se de a gente informar a prefeitura, por exemplo, aos gestores políticos e aos gestores públicos, assim, olha, tudo bem levar esse investimento, mas pode gerar esse resultado. Então, vamos tratar da ponta. Vamos lá, o que nós vamos fazer com essa população? Como é que nós vamos evitar, considerando todos os instrumentos legais que nós temos hoje, evitar que a valorização imobiliária expulse a população, que é uma coisa histórica da cidade de São Paulo. Então, você pode antecipar ações, né, políticas, ações econômicas, você pode criar, criando pelo ato de sistematização dos dados e apontando e projetando o sociólogo futuro, né? Tem essa formação em pesquisa, né? Pesquisa qualitativa, quantitativa, e é o prato da casa. Sim. Quer dizer, fazemos 4 anos, né, um curso estudando métodos e técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa que nos permite fazer esses relatórios, esse diagnóstico. Mas ele faz a pesquisa e analisa, ou só faz a pesquisa? Não, as duas coisas. Ele participa de todo o processo. Por exemplo, é uma área que o sociólogo está sendo chamado bastante em avaliação e monitoramento de política pública. Porque você pode, com instrumentais, levantar dados, levantar informação, avaliar, por exemplo, pontos positivos de um projeto para erradicar o trabalho infantil, pontos negativos desse projeto. Você poder avaliar essa política e propor soluções. Depois desse diagnóstico, você sentar com a equipe que elaborou o projeto e avaliar que rumo que você vai tomar para melhorar, para qualificar esse projeto. Entendeu? Então, o exemplo que vocês deram está muito ligado à política. Tem outras? Não é só política, né? Porque você tem... vou dar um caso específico, né? Você tem agora muitos editais saindo para a gente fazer, como disse o Ricardo, a questão do monitoramento da aplicação de leis, por exemplo, né? Então, você tem lá o Estatuto da Cidade ou o Plano Diretor, que tem uma série de instrumentos, então a universidade é chamada a avaliar aqueles instrumentos, se eles foram bem aplicados, estão sendo bem aplicados, não sendo bem aplicados.
ou no setor privado, né? Você também pode fazer um estudo de monitoração que não está vinculado ao setor público, mas está vinculado ao setor privado. Tem agora, por exemplo, um estudante meu fazendo um mestrado, mas que veio fazer mestrado exatamente porque ele trabalha numa empresa que lida ou que está querendo medir de uma certa forma como é que se dá a escolha do consumidor em relação ao mercado de food service. Que é esse mercado perfil do consumidor. Perfil do consumidor, né? Essa então está dentro do marketing. Isso, da publicidade. Dentro da publicidade, mas que é sociologia, porque nós temos sociólogos, que existe inclusive uma sociologia do gosto, que mostra como é que o consumo é um elemento, por meio do consumo, a pessoa se distingue socialmente, né? Então, as coisas que eu consumo, o restaurante que eu frequento, os filmes que eu vejo, as obras que eu leio, a universidade que eu frequento, isto constitui um elemento de distinção social. Eu sou mais ou menos se eu consumo determinadas coisas. Então, existe uma teoria enorme construída sobre isso, existem autores que falam sobre isso que a gente tem chamado de sociologia do gosto, que está no âmbito mais amplo da chamada sociologia da cultura. Então, esse estudo, por exemplo, a empresa demandou, primeiro ela vai fazer uma pesquisa quantitativa enorme para traçar o perfil, só que ela veio conversar com a gente, com a universidade, e a gente disse o seguinte, olha, esse tipo de pesquisa vai dar o óbvio, você vai chegar na seguinte conclusão, aquela pessoa de uma renda mais alta tende a comer num restaurante, com mesa, com copo, enfim. Aquela pessoa que tem menos recurso econômico tenderá a comer num quilo, isso você sabe. Agora, que tal se você analisasse aquilo que é residual nessas pesquisas? Por exemplo, se você se perguntasse por que alguém que não tem muito dinheiro economiza para comer num restaurante com toalha, copo? O que isso diz da sociedade? O que isso diz dos códigos sociais e o que isso diz a respeito da pessoa? Como que a pessoa se sente? Por que ela faz esse esforço para comer? O que isso diz a respeito das nossas hierarquias sociais, das distinções de classe, entendeu? Isto vai acabar gerando informações para pensar o que vender para ele, por exemplo, na publicidade. Para esse público, para essa demanda. Inclusive, ele vai até entender o seguinte, olha, não é um restaurante só para esse perfil que eu já sei. Claro. É outro perfil, as pessoas estão buscando outras coisas. E eu até achei que isso não ia, que a empresa ia falar, não, imagina, isso é bobagem, não sei o quê. Não, ao contrário, nossa, que bacana, inclusive vão pagar o mestrado do menino, querem pagar o mestrado do menino. Cabedal o teórico porque precisam disso, precisam dessa informação. Eu estava vendo uma pesquisa, não sei se sociológica, que alertava o chefe de cozinha que esta classe que está sendo incorporada ao consumo, né, ela tem padrões diferentes e o chefe de cozinha tem que estar atento a isso e responder, né, e não impor a sua vontade. O que é importante acrescentar aí nessa área, campos de trabalho do sociólogo, né, a Federação Nacional de Sociólogos vem empreendendo bastante esforço nesse sentido, né, até para que a gente tirar esse estigma de revolucionário, mas assim, nós somos profissionais que vendemos a nossa mão de obra na sociedade capitalista, assim como o assistente social, psicólogo, advogado, geólogo, teve há pouco tempo aqui. E nesse sentido, a gente já teve uma conquista que é no Sistema Único de Assistente Social, né? Hoje o sociólogo faz parte da equipe lá na parte de planejamento, na parte de vigilância socioassistencial. O que é isso? Coletar dados, informações da população que busca o serviço no Centro de Referência de Assistente Social, chamado CRAS. Quer dizer, você tem lá a população que vai buscar o atendimento, então traçar o perfil dessa população, qual é a demanda desses serviços, a pressão de demanda, né? Qual é o tipo de serviço que você vai identificar que tem mais para aquela região. O perfil dessa população e outras também indicadores como trabalho infantil, qual é o perfil desse trabalho infantil, a questão do morador em situação de rua, quer dizer, sociólogo na vigilância socioassistencial, que é a resolução 17 do Ministério do Desenvolvimento Social, hoje ele faz parte dessa equipe para ajudar a coletar, diagnosticar. Assistente social, psicólogo tratam diretamente com um indivíduo. O sociólogo com uma coletividade, quer dizer, os dados, os indicadores que fazem parte dessa política. E também, quer dizer, ele é um profissional que sabe coletar o dado e sabe analisar. Isso. Mas o resultado dessa análise vai ser utilizado pela sociedade, pelo gestor, pelo empregador, pela publicidade, pelo gestor público, pelo político. Só acrescentar outras conquistas. Puxar um gancho seu aí depois. A gente teve recente uma resolução, não peguei o número, do Ministério da Saúde,
na saúde do trabalhador, o sociólogo fazer parte da equipe de estudos de saúde do trabalhador, entendeu? A gente tem uma nota técnica, também não só do SUAS, como uma nota técnica que discorre, né, sobre as atribuições do sociólogo, tanto na área da saúde como nessa área da assistência social. E nós estamos também elaborando, né, um ofício, queremos elaborar uma nota técnica, para falar do trabalho do sociólogo na área da justiça, das varas da infância, adolescente, quer dizer, sociólogo poder participar dessas esferas concretamente. Eu acho que tem um aspecto importante também, que o sociólogo tem um trabalho que se dá também na formação, porque ele trabalha nas escolas públicas, dando Hoje, aula sociologia obrigatória, de sociologia, isso é importante. Aula de sociologia. Dá aula nas universidades, então atentar também que nós tivemos um crescimento nos últimos 10 anos das universidades federais. E quase toda universidade, quer dizer, quase todos os cursos, né, tem sociologia como disciplina básica. Né? A administração tem sociologia, Todos economia, os cursos, pedagogia, psicologia e... Então você tem um campo muito grande dentro da própria universidade, que até um tempo atrás era quase que só o campo da sociologia, né? Era um campo fechado, mas esse campo também abriu, quer dizer, o campo das universidades. E eu queria puxar um gancho aqui do Ricardo, que de fato, acho que talvez por causa do estigma, do revolucionário, enfim, a gente acaba por vezes puxando para o outro lado, esquece de uma palavra que é importante, que acho que uma do papel que o sociólogo tem, aí seja para a empresa, seja no órgão público, seja na universidade, é fazer com que a sociedade repense a si mesma. Acho que isso é uma coisa bacana que o sociólogo faz. Quer dizer, que talvez não é o revolucionário, mas é o fazer com que a sociedade se olhe de forma um pouco mais crítica. E por crítica não quer dizer necessariamente uma coisa substancialista, assim. Crítico significa contestar este objeto especificamente. Não, é crítico se a gente consegue contribuir para fazer com que as pessoas se compreendam melhor. Eu acho que essa é uma definição super bacana que um autor, que é o Weber, fala da sociologia. A sociologia é uma sociologia compreensiva, né? Que ela constitui os meios e os instrumentos para que a sociedade possa se pensar, para que ela possa se projetar, para que ela possa se planejar, para que ela possa, inclusive, em situações em que a reprodução social, aquela forma de produzir é sempre a mesma, né? A gente está sempre habituado aos nossos hábitos, a fazer as coisas do mesmo jeito. Quando você começa a sistematizar os dados, a levantar, a pesquisar, você revela uma outra faceta. E fazer reflexões. Isso, que permite que você... Faça debate. Por exemplo, debates aí nessa questão de gênero, a questão racial, tal, que o sociólogo tem contribuído bastante por conta disso, quer dizer, trazer esses elementos para que a sociedade venha a fazer as suas... Pense a si mesmo. Eu acho que a gente tem que pegar um aspecto histórico, lembrando que profissionais que lidam com a crítica, estão entendendo que o sociólogo é um crítico, quer dizer, tem que fazer análises críticas. Que num período da história recente, né, da ditadura militar, eram profissionais que eram colocados de lado. Os sociólogos, os economistas críticos, os educadores críticos e taxados de revolucionários que faziam mal para o país. Hein? Essa peste aparece e me parece que os sociólogos tiveram uma importante contribuição de trazer a crítica para alguns momentos. Acabou atrapalhando a gente, porque carregou o estigma. E hoje a gente tem batido muito nisso na federação. Quer dizer, nós somos técnicos, nós somos produtores. O indivíduo, a pessoa, que nem o Ademir esteve aqui falando, quer dizer, o assistente social, ele pode ser qualquer assistente social, se filiar a um partido, ter sua postura política, fazer seu debate e tal. Agora, nós sociólogos também, cada um tem... O cara que quer derrubar o capitalismo hoje. Ele é profissional, todas as profissões né? têm essa obrigação de fazer essa discussão da sociedade excludente, que é a sociedade capitalista. Todas as profissões têm essa obrigação. Não é só nós, não pode jogar isso só na nossa conta. Claro. Né? Não gosto muito de ler. Alguns jovens me trazem essa questão. Posso ser sociólogo? Difícil. Difícil? Difícil. Porque é o seguinte, eu acho que uma das coisas que faz com que o sociólogo se constitua como um profissional, e aí eu gosto dessa ideia do Ricardo mesmo, nós somos profissionais, mas profissionais críticos. Eu gostaria de dizer que crítico não é a contestação pela contestação. O crítico é ser pelo simples fato de que nós, porque lemos, entendemos que as coisas não nasceram hoje, que as coisas têm uma história, que as coisas têm uma continuidade, que existem pessoas que fizeram antes de nós e que falaram do que estamos falando hoje antes da gente. Então, nós temos a sociedade se pensou ao longo do tempo.
Então, o sociólogo precisa saber como é que a sociedade produziu o seu próprio conhecimento ao longo do tempo, como é que ela se via, como é que ela se pensava. E a literatura é que serve, a literatura, os livros é que servem para isso. Então, a leitura é a base, praticamente, da formação do sociólogo. Né? Não só da sociologia, mas a leitura no sentido mais amplo. Quer dizer, você tem que ser uma pessoa informada. Hoje a informação, isso que é importante. A leitura é importante até porque a informação hoje é muito banal. Então, como a informação é muito banal, você precisa ter uma leitura muito consistente, qualificada, que permite que você saiba selecionar a informação. Eu dei uma pergunta engraçada que os jovens fazem, que é assim, toda vez que eu vejo um sociólogo na televisão, ele é uma pessoa mais idosa, mais velhinho, vamos usar, né? Posso ser sociólogo sendo jovem? É uma pergunta engraçada, mas tem um sentido um pouco, talvez, ligado a isso, né? Porque na verdade é o seguinte, né? O sociólogo, ele tem uma vantagem, vamos pensar assim, em relação a outras profissões. Quanto mais velho a gente fica, não só melhor a gente fica, mas o nosso envelhecimento é mais tardio, que significa dizer assim, eu posso dizer, né, com quase 50 anos, que eu sou jovem na minha profissão. Porque como a gente demanda um acúmulo de conhecimento muito grande, de muita leitura, a gente precisa desenvolver a prática da pesquisa, então você precisa ir a campo, né? Tem profissões que vão a campo, a gente também vai a campo, a gente também vai aos bairros, vai fazer uma pesquisa na Zona Leste, vai à Zona Leste, vai à Zona Norte, vai ter uma estudante que foi para o sul do Pará para ver o efeito da usina hidrelétrica no sul do Pará, lá numa população ribeirinha. Então, quer dizer, se as pessoas elas precisam de muita experiência para conseguir ter uma leitura da realidade, né, conseguir entender de fato e se constituir um bom sociólogo. Então, por isso que muitas vezes aqueles que aparecem mais são velhos, muitas vezes cronologicamente, mas são jovens na carreira, porque um sociólogo aos 50 anos é jovem, porque até ele chegar, até ele conseguir acumular bastante informação, ele está no auge da sua carreira aos 50 anos, quando muita profissão aí aos 50, aos 60, a pessoa já está tendo que deixar o mercado de trabalho. Somente no mercado competitivo, empresarial. E no nosso caso, enfim, isso acho que é uma... Agora, o jovem pode se sentir então, o jovem, o que ele tem que pensar ter certeza, né, se ele optar por essa profissão, né, ser sociólogo, quer dizer, ele vai ter uma bagagem de leitura, de estudos, que isso independe da questão da idade, quer dizer, isso vai ser cobrado dele, né, toda a sua qualificação, a sua atuação profissional vai depender do quanto ele estudou, quanto ele leu e o quanto ele participou também, fez estágio. Na nossa área é obrigatório que você faça um estágio que venha fazer com que você exercite aquelas leituras que você está fazendo. O curso de Ciências Sociais forma o sociólogo, o antropólogo e o cientista político. Né? Graduação. Na graduação. Graduação. É importante fazer esse esclarecimento, quer dizer, tem um parecer do MEC 0492 de 2001 que define ciências sociais como área de conhecimento. E aí ela agrega essas matérias, disciplinas, essas vertentes aí, que é antropologia, sociologia e ciência política. Então nós, assim como os outros profissionais, assistentes sociais, eu gosto de insistir nisso porque as pessoas querem diferenciar, né? Para ser, esses dias a Associação Brasileira de Antropologia saiu uma nota que para ser antropólogo você tem que ter mestrado, doutorado. Não, antropólogo você vai ter que seguir lá, fazer ciências sociais, a graduação, você pode ser antropólogo sim, entendeu? Agora, o antropólogo ainda não é regulamentado nem o cientista político, então você pode pegar ir no Ministério do Trabalho e pegar seu registro de sociólogo e exercer a profissão. Com a graduação. Com a graduação em ciências sociais. Nós temos todo um trabalho, né, que a gente já vem fazendo para criar o nosso conselho, porque aí a gente quer criar um conselho de ciências sociais, sociologia, porque aí a gente quer agregar essas funções, essas atribuições, as atribuições do antropólogo, do cientista político, nesse conselho que aí ele vai estar bem destrinchado, discriminado. E o jovem especializa em que momento? Na vida profissional? Não, ou já no curso ele já vai... Não, eu acho que tem assim, os cursos são muito diferentes, né? Os cursos de ciências sociais são variados, uns dão mais ênfase numa coisa, outros são cursos mais flexíveis, outros são cursos que têm uma grade mais fechada, enfim. Mas o que é, isso que o Ricardo disse é verdadeiro, ou seja, o estudante se forma em ciências sociais e ele pode ir para o mercado.
tá certo? Ele não precisa ter mestrado e doutorado, ele pode ir para o mercado, mas ele é cientista social. Então, ele não necessariamente, ele é especialista em uma deles, ele é especialista nas três, digamos, ele tem as três formações, Bagagem a bagagem teórica das já. três, né? Ele pode tanto atuar na antropologia, como na ciência política, como na sociologia. Muitas vezes o aluno começa a fazer opção que não é necessariamente uma determinação do curso, mas é em função dos interesses dele. Então, ele pode gostar mais das disciplinas da antropologia, mais da sociologia, mais da ciência política, por exemplo, aí ele começa a fazer um percurso dentro do curso, por meio de iniciação científica, por meio das optativas, por meio do seu trabalho de conclusão de curso, ou por meio de um vínculo, por exemplo, a um núcleo de pesquisa, cujos professores são mais específicos de uma área, então são mais antropólogos, outros são mais da política, quer dizer, então ele vai, da maneira como ele vai se movimentando no curso, ele pode ter uma formação um pouco mais voltada para uma dessas áreas. Sabe uma crítica que é interessante fazer, Mônica? A falha que existe nos cursos de graduação na nossa área, porque a gente vê muito a formação teórica e, na verdade, você tem que formar o sociólogo, esse sociólogo precisa sair para o mercado de trabalho sabendo fazer uma tabela no Excel, um gráfico no Excel e saber analisar esse gráfico. Que a gente estava conversando com o geólogo agora, a questão do georreferenciamento, quer dizer, o sociólogo precisa aprender também essa ferramenta para poder cruzar os dados de informação e montar o mapa do jeito que ele quer, entendeu? Agora, ele tem que dominar essas técnicas de coleta, de análise de informação, de criar indicadores, aliado ao conhecimento teórico. Ele não pode ser só o teórico. Certo. Quer dizer, vocês estão falando, para encerrar, o sociólogo não tem mais aquela visão de que ele é um desempregado no futuro. Hoje podemos dizer que há possibilidade de sobreviver com esta profissão? Sim, claro que há. Mercado promissor. E bem? E bem. E mercado promissor, também concordo. Ele está muito aberto, está se abrindo. E bem. A falha que tinha acontecido na nossa profissão, que a gente tem insistentemente tentando corrigir, é essa questão do estigma e é uma questão da nossa lei, que a gente está procurando mudar, que a nossa lei ela é muito genérica. O sociólogo analisa, avalia, e nós estamos mudando essa realidade, com proposta até para mudar, alterar a lei, porque avaliamos o que, fazemos diagnóstico do que. Então, o sociólogo hoje, ele tem, com os seus instrumentais de pesquisa quantitativa, ele consegue fazer levantamento, diagnóstico e apontar soluções, encaminhamentos, participar de debates. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.